boa noite. Bom estar com vocês aqui novamente, depois de um dia tão significativo para a história da nossa nação. Espero que vocês estejam tranquilos e também tranquila esteja a alma de vocês, não é? Na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, foge ao controle de Deus. Gostaria de convidá-los a se colocarem de pé. Nós estamos entrando, aqueles que podem, é claro. Estamos entrando no culto das águias. E este também é um momento onde a gente tem muito prazer e alegria. Deus certamente reserva para esta noite alguma coisa mais que especial, como tem acontecido todas as noites. Portanto, em plena concentração de corpo, alma e espírito plantados neste ambiente, vamos adorar a Deus, vamos tributar louvor, vamos adorá-lo e, sobretudo, estar atento para tudo aquilo que Deus há de falar, da maneira como Ele vai se manifestar a cada um de nós, particularmente nesta noite. Portanto, comecemos este culto adorando a Deus com as nossas palmas, aplaudindo ao Senhor por tudo que Ele é para cada um de nós e acompanhando o ministério de louvor. Vamos louvá-lo. Aleluia. Amém. Diz assim a palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso significa que o Senhor tem segredos para você. O Senhor tem coisas para te contar. O Senhor tem coisas para me contar. E o que a gente precisa é clamar a Ele, é elevar o nome do Senhor, é adorar a Ele. E quando o seu povo clamar o seu nome, os céus se abrirão e coisas novas e grandiosas estarão à nossa frente. Amém? Louvamos a Ti, Senhor. Adoramos ao Senhor essa noite com toda a nossa força, de todo o coração, ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti. Se Ele vem, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor.
anjo da terra, que Ele é santo. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Aleluia! Aleluia! É verdade. Aleluia! O Senhor é bom, querido. É. O Senhor é bom. Aleluia! Aleluia! Queridos, aquilo que Obrigada. sai dos nossos lábios precisa estar em concordância com aquilo que fazemos na nossa vida, certo? Não adianta a gente falar muito e fazer pouco. A gente precisa andar conforme a grandeza que tem aquele que a gente anuncia. As boas novas não é só para o futuro, as boas novas é para agora. É para aqueles que estão feridos, é para aqueles que estão doentes, é para aqueles que estão caídos. Esse é um tempo da gente andar em conformidade com o discurso que dizemos. Andar conforme aquilo que nós propagamos, que o Senhor é bom, que a sua fidelidade dura para sempre. Então, queridos, quando a gente canta, ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, o mínimo que a gente como igreja precisa fazer é soltar o nosso corpo e erguer as mãos ao Senhor, porque não dá para a gente cantar. Sabe, querido, esse é um tempo da gente ser crente na vida, menos na rede social e mais na vida. Que quando a gente esteja junto, o louvor que sai dos nossos lábios entronize o Rei que nós esperamos. Nós somos igreja do Senhor, igreja do Senhor. Diz assim a palavra no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. O Senhor é aquele que tira a gente do lugar de insegurança, que tira a gente do lugar do medo e nos coloca no lugar seguro. O Senhor é aquele que nos tira do lugar onde tem morte e nos traz para um lugar onde tem vida. O Senhor é aquele que nos tira de onde tem engano, de onde tem um véu tapando a nossa visão e nos leva a olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Querido, viva em conformidade com essa palavra. No dia difícil não tenha medo. No dia difícil não fale de medo. No dia de angústia, não fale da angústia, fale daquele que ressuscitou, fale daquele que venceu os mortos, fale daquele que é a luz da sua vida, fale daquele que te leva a um lugar seguro. Essa noite pode ser uma noite diferente na sua vida. O que você precisa é se entregar a Ele, deixar que o teu espírito comande a tua alma e o teu viver. A tua conduta deve ser a conduta que vem do reino de Deus. Os homens nos assustarão, mas no Senhor, ainda que estejamos assustados, estaremos seguros.
Amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele... Assim será na tua vida, queridos. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Dias de paz na tua casa. Transforma minha vida, meu estado. Dias de paz onde você andar. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando Cristo em nós, sepultar querido. minha alegria. Cristo em nós. Esperança da glória. Cancelado. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que vier a vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me.
Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração. Abre os nossos olhos para que possamos ver com clareza as coisas grandiosas que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Abre os nossos olhos, Pai, para que haja discernimento, Senhor, para que a gente enxergue as coisas para além do que elas são. Que nosso caminhar seja um caminhar, Pai, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Que seja nosso prazer a Tua lei e a Tua palavra. Que a gente encontre prazer em Te obedecer, Senhor. Que não seja uma luta, que não seja dor, mas que seja prazeroso compreender aquilo que o Senhor quer para nós e caminhar de acordo com esta palavra. Liberta-nos, Senhor Jesus, dos nossos egoísmos. Liberta-nos, Senhor Jesus, do nosso querer. E submeta-nos, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Essa é a nossa adoração. Que o tempo todo, Senhor, sejamos um louvor para a Tua glória. Um louvor para a Tua glória. Amém. De tudo que eu possa pensar, de tudo que eu possa querer, maior desejo não há do que ao teu lado estar. Preservas o meu coração, teus sonhos nunca passarão. Firme estarei, viverei, ouvirei. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. De tudo que eu possa pensar, Que seja o Senhor o nosso prazer, que eu possa querer, maior desejo não há. sim, Senhor. Do que ao teu lado estar. Mais perto quero estar de ti, Senhor. Teus sonhos nunca passarão. Firme estarei, viverei, ouvirei. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tu és o meu cântico, o motivo da minha fé, o lugar onde me escondo, aquele que me põe de pé. E se perguntarem onde estou, em ti me acharão. Sou morada, fez de mim sua. Tu és, Senhor. Tu és o meu cântico, o motivo da minha fé, o lugar, aquele que me põe de pé. E se perguntarem onde estou, em ti me acharão. Sou morada, fez de mim sua habitação. Faça morada em mim, Senhor Jesus. Que sejamos o teu melhor lugar, Pai. Lugar da tua habitação, de manifestação da tua glória, do teu poder, Senhor. Tu és o meu cântico, o motivo da minha fé, o lugar onde me escondo, aquele que me põe de pé. E se perguntarem onde estou, em ti me acharão.
libertação. Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor é bom! O Senhor é bom! O Senhor decidiu, queridos, morar em mim, morar em você. Ele decidiu. Isso significa que em nós há poder para mudarmos as realidades onde nos encontramos. Isso não depende da política, querido. Isso não depende do presidente que escolhemos. Mudar a realidade do país depende de mim e de você. Depende da manifestação da glória de Deus através daqueles que foram chamados por Ele. Porque Cristo em nós, esperança da glória. Você pode dizer isso comigo? Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. É através de você, é através de mim, a manifestação do poder, da graça, do amor e da alegria do Senhor Jesus. Cristo em nós, esperança da glória. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Queria que você saudasse alguém com alegria no seu coração, estendesse seu braço, desse um abraço afetuoso em alguém que está pertinho de você, desejando uma noite super abençoada. Muito bem. Pode abraçar aí meia dúzia de gente, pode se sentar. Ok. Sejam bem-vindos, queridos, ao encontro dessa noite. Eu, sem qualquer ironia, fico impressionado do nosso nível de interesse nesse momento da conjuntura política do país. Como a gente tem se interessado pelos rumos da nossa nação, né? Fico impressionado como o nosso nível de interesse se acentua num momento tão tenso da nossa nação. E isso, ao mesmo tempo que me anima, me preocupa também. As duas coisas acontecem dentro de mim, uma enorme preocupação, mas também ver o nível de interesse que a gente devota a esse momento da história, né? Como as pessoas estão envolvidas dentro desse processo. Quantos ouviram a mensagem de hoje de manhã? Ok, obrigado. Desculpe, vocês que ouviram, vão ouvir de novo, tudo bem? Tem algum problema? Porque eu temo que quem não ouviu não vai voltar lá na internet para ver. E eu vou, assim, repetir sempre é um problema, né? Mas a gente vai entrar pelo mesmo caminho. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia no Salmo número 119. E a minha reflexão de hoje tem como tema original o peregrino, falando sobre nossa transitoriedade na terra, sobre nossa cidadania celeste, falando sobre os vínculos que nós temos com a eternidade e seus princípios na terra. Eu temo que quando a gente declara venha ao seu reino, ou venha ao teu reino, nós estejamos pensando no mesmo processo de militarização que houve no pensamento dos discípulos de Jesus. É impressionante, eles estavam andando com Jesus durante quase 3 anos. Era mais ou menos o tempo que acontecia, o que aconteceu naquele dia. Há quase 3 anos andando com Jesus. Jesus está se aproximando do projeto principal da vida dele, que era a cruz, que era o projeto da grande transformação, da grande mudança.
Jesus começa a contar para os seus discípulos que o momento está próximo dessa sua vocação messiânica se manifestar. Mas na cabeça dos discípulos havia um outro projeto, que era um projeto humano, que era que Jesus os livrasse das angústias de um projeto político chamado Roma. Era a romanização do planeta. E eles não podiam suportar, João, a grande angústia que eles estavam vivendo naquele momento, que era a força da espada romana, que era a dominação do Estado de Roma sobre todo o mundo conhecido. E aí, os discípulos interrompem Jesus na sua fala, e quem aparece na cena é Pedro falando com Jesus, e diz para ele: mestre, não fale mais nisso. Nós já até temos um projeto alternativo, plano B, que é levá-lo para uma terra próxima e fazer de ti rei nessa região. Tu serás nosso rei, e quando tu voltares para Jerusalém, voltarás coroado, e o teu reino messiânico se manifestará. Foram anos de segredo e uma expectativa enorme quando encontra os discípulos na maior angústia existencial. E eles estão ansiosos para que Jesus comece seu reino messiânico. Só que na cabeça dos discípulos está a mudança política do Estado de Israel, que era um libertador que tirasse Israel do perigo dos salteadores, da violência exagerada, do perigo da corrupção de Roma, porque era um governo extremamente corrupto, de toda a cultura grega disseminada, rompendo com o conservadorismo do judaísmo, não é? dos hebreus. Era como Roma estava disseminando o paganismo dentro do próprio território de Israel. Então era uma afronta ao monoteísmo dos judeus. Eles estavam por aqui, eles não podiam suportar aquele momento. E aí Pedro está traduzindo a angústia da alma que os discípulos e toda a nação de Israel está tendo naquele momento, não é? Minha mensagem de hoje, ela tem como fundo essa alma compulsiva manifesta nas redes sociais, sem luz, sem graça, cheia de violência, de incitações ao descontrole, sem compaixão, sem verdade, sem piedade. Eu estou falando exatamente dos cristãos. Minha fala é pastoril essa noite, e eu quero me reportar a todos os cristãos que aqui e ali estão ganhando contornos pagãos em suas motivações, em sua alma, e principalmente nesse momento de grande angústia. Ninguém aguenta a violência, o perigo, não é? O nível de corrupção, a saturação de todos os interesses da cultura grega novamente entornando para cima das nossas crianças, e a gente está arravorado nesse momento. E olhando a compulsão das postagens dos últimos meses, eu achei que seria lúcido a gente tocar nesse assunto, para que a gente compreenda a nossa cidadania, nosso papel cidadão dentro desse contexto. Aí eu quero ler o Salmo 119, versículo 19. Hoje de manhã eu dizia que o Salmo 119 talvez seja o salmo que mais me inspira, porque de alguma forma o Salmo 119 é uma condensação de todos os salmos, é uma espécie de relatório de todos os salmos, está ali, embora seja ele o salmo de maior conteúdo escrito, é também
de maior conteúdo literário, não é? Não só uma escrita, mas a literatura dele é muito abrangente. E nesse momento, eu olho o salmista fazendo com que a gente enxerga o diálogo da sua alma, não é? É uma alma dialogal. A escrita dele, ela é altamente dialogal, e a gente vai ver exatamente o que o salmista está sentindo naquele momento da história em que ele escreve esse assunto. Eu estou indo a Pedro, vindo para o Salmo, estou fazendo um balaio de gato, mas eu vou arrumar isso já já. Diz assim o Salmo 119, versículo 19: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Ponto, eu só quero usar esse fragmento do texto. Eu sou peregrino na terra. Essa é também a sensação da alma de cada um de nós em algum momento da vida. Quando a gente vai percebendo a transitoriedade da vida, quando a gente já não é mais uma criança, já não tem toda a expectativa que uma criança tem da vida, e a gente começa a perceber que poucas coisas de verdade têm valor. E na maior parte das coisas que têm valor, não se conquista com preço. São coisas que a alma peregrina começa a perceber que dentro de todas essas coisas que de extremo valor da vida, elas não são compradas por preço, elas são conquistadas no chão da vida, no ambiente mais doméstico, no lugar mais simples, que é o lugar do caminho. O salmista começa o Salmo 119, lá no versículo 1, falando da caminhada. Que bem-aventurados são os que caminham, que andam no meio da roda, no meio da vida, não é? Felizes são aqueles que são caminhantes. E hoje, como os caminhantes da vida estão aqui, eu quero compartilhar com os caminhantes que também desenvolvem na sua alma essa sensação peregrina, não é? De que a gente está passando, está indo, que a gente não está por definitivo. E aqui eu quero dar um salto para ir a um texto que para mim tem sido um texto de alto consolo. Mas antes eu dizia hoje de manhã que nunca na minha vida a frase que eu ouvia quando criança teve tanto sentido. Eu era criança dentro de um contexto de uma denominação, dentro de uma estrutura denominacional, em que havia um grande desgosto pela vida, e a expectativa do céu era muito grande, era o contorno teológico daquele momento, da teologia celeste, apontando para o céu como o escape das tensões da vida. Então, era quase que uma teologia escapista, não é? Como uma fuga das tensões da vida. E aí, eu ouvia muitas vezes que para mim hoje, essa frase tem um sentido ressignificado, mas também tem um sentido muito forte para mim, que é: a nossa pátria é Sião. Então, se a gente tinha algum conflito, alguma situação, um mais velho dizia para nós: a nossa pátria é Sião. Ou seja, não se embarace com o que está acontecendo aqui, porque nós estamos indo para um futuro, e a nossa pátria é Sião. E sobre esta fala, canções foram construídas, vidas foram idealizadas, a partir da perda da perspectiva da vida na terra e uma enorme expectativa de uma vida celeste. Vivendo o momento em que eu vivo, eu não vivo a angústia da terra, porque logo cedo eu tive um encontro que mudou a minha vida, e eu espero que tenha sido o mesmo encontro que mudou a sua vida. Foi o encontro que eu tive com Jesus. Esse encontro que eu tive com Jesus ressignificou definitivamente a minha vida. Eu passei a não ter medo do futuro, a não temer a morte. E quando eu passei a não ter mais medo da morte,
É claro que o meu senso de responsabilidade com a vida me faz evitar os perigos, mas evitar o perigo não dita a regra do medo da morte. Eu não tenho medo da morte, embora eu não viva correndo riscos. Mas quando eu perdi o medo da morte, eu ganhei outra coisa. Eu ganhei coragem. E também perdi a angústia da vida. Eu deixei de viver angustiado com a vida. A vida se tornou mais leve. A vida se tornou mais boa de se viver. Porque eu passei a entender que eu não estava mais sozinho. Que havia uma companhia constante, o meu espírito estava repleto, pleno da presença do Espírito Santo. Ele se tornou para mim a companhia ideal, me livrando não só do medo da morte, mas também da angústia da vida. Isso então gerou dentro de mim uma expectativa boa sobre tudo, e me fez enxergar a vida de uma outra maneira. Ele entrou e mudou o meu olhar, mudou a minha concepção da vida, dos dramas, das dificuldades, dos problemas, porque mudou o meu modelo mental. Metanoia, arrependimento, metanoia. Às vezes a gente usa uma palavra para dar sentido, que é essa coisa do valor semântico da palavra, né? Tipo assim, quando eu falo arrependimento, o valor semântico que eu tenho sobre essa palavra é um sentimento de compulsão religiosa, arrependimento. Eu me sentia culpado dos erros que eu cometi, eu me arrependi. Então, aquela compulsão. Eu não estou te dizendo que isso também não é um capítulo do arrependimento, mas a palavra arrependimento quer dizer metanoia, metanoia, é isso que essa palavra originalmente quer dizer. Meta de mudança, noia, mente. Metanoia é uma mudança de modelo mental, ou seja, eu não penso mais, a minha mente não foi construída mais do jeito que estava. Eu estou indo para um lugar onde pensar como eu pensava no futuro, no passado, não cabe mais. Eu não posso mais continuar pensando nas coisas no mesmo modelo que eu pensava no passado, porque eu sofri metanoia, eu sofri mudança de modelo mental. Eu não penso mais, eu não raciocino mais, eu não sinto mais como eu sentia outrora. Outrora passou, eu tenho um novo modelo de pensar, de sentir, de imaginar, de raciocinar. A maneira com que eu raciocino não cabe no meu passado, eu não posso mais voltar atrás, não há como. Minha mente foi dilatada para um novo mundo, onde nesse mundo o Senhor da vida, o Senhor desse mundo é Jesus Cristo, o meu modelo principal. E aqui está a grande mudança que aconteceu na minha e na sua vida. Nós mudamos de modelo, gente. Se você ainda não percebeu, eu venho essa noite chamar a sua atenção para que você se lembre que você mudou de modelo. O seu modelo agora de pensar é Cristo. A sua maneira de enxergar a vida é Cristo. Essa queda da natureza humana está em segundo plano. Essa queda da natureza humana, esse pendor para algum tipo de maldade, não controla mais a sua vida. Você é uma nova criatura. Você foi recriado por Deus em Jesus. Você tem um novo modelo de pensar as coisas, entende? Tudo bem até aqui? Já não tem mais nada a ver com o que eu preguei de manhã, né? Já estamos indo para outro canto. Mas vamos lá. Como eu disse a você, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Como eu te disse, minha fala tem a ver com a minha percepção de vidas tão vazias que não conseguiram encontrar no Evangelho sua grandeza, que esperam nesse momento de comoção nacional a sua completude. Parece que Cristo deixou de ser o ator principal da história para a gente usar a coadjuvância como os atores principais. Se
Eu não sei se eu estou percebendo correto, né? Peço sua ajuda aos universitários aqui. Mas se eu estou percebendo bem, se nós, os cristãos, fôssemos tão aplicados à evangelização do nosso país, como nós fomos nas postagens das redes sociais, sobre os candidatos de direita ou de esquerda, de centro-esquerda ou de centro-direita, se nós fôssemos tão aguerridos com a obra da evangelização, nós já tínhamos evangelizado esse país nos últimos 3 meses. Estou com a concepção equivocada? Eu dizia hoje de manhã que alguns, por educação, não saíram de determinados grupos de WhatsApp, porque estava insuportável. Também estava para tu. Aquele grupo de amigos que, por educação, a gente não conseguiu sair. Outros a gente deu um tranco e saiu, né? Deu um tranco e saiu. Não importa as consequências que tenha havido nesse tranco, mas a gente não aguentava mais. Você imagina, se nós fôssemos vibradores no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Rei, se nós fôssemos tão compulsivos na pregação do Evangelho, como fomos compulsivos nesse período da nossa história, o Brasil tinha sido evangelizado e varrido pelo Evangelho de norte a sul desse país. Mas não fomos, não temos sido, porque para mim parece, que nós não temos encontrado no Evangelho toda a grandeza que ele fornece. Parece que há alguma outra coisa que nós estamos buscando para nos completar, porque Cristo parece que não nos completa mais. Parece que estamos feito uma pipa desarrumada no ar, dando de lado, que a gente precisa se equilibrar. Não é uma, você está entendendo que não é uma bronca, é só uma reflexão, né, gente? Está entendendo, estou sendo claro, meu espírito não está agressivo, né? Só reflexivo, porque nós temos que chegar à sensatez. Nós somos cheios de luz, nós somos a luz do mundo. Se o mundo mergulhou na sua maior tensão de crise existencial, e eu estou chamando isso de mais uma treva planetária, as principais nações desse país estão sendo governadas. Gostou da performance aqui? Quase que eu faço uma estrelinha aqui agora, amigo. Até um beija-flor está arriscado eu dar. Não vou fazer isso para você não se constranger. Entrei na carne e saí do espírito. Onde é que eu estava mesmo? Cara, as principais nações desse país, pense agora rapidamente assim, sem grandes reflexões, pense nas principais potências desse país. Qual governante desse país que você pensou é lúcido, ou expressa lucidez? Qual governante que assume o pleito, que já está sendo definido, qual deles tem a lucidez que nós esperamos que tenha para governar esse país? Sabe por quê, gente? A nossa cidadania não tem absolutamente nada a ver, ou quase nunca tem a ver, com a cidadania proposta pelas tendências partidárias que governam o nosso país. O que você pensa que tem a ver o Evangelho com a extrema-direita? Nada. O que você acha que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem com a extrema-esquerda? Nada. O que você acha que o Evangelho tem com aquilo que é centro-direita ou centro-esquerda? Não tem nada. O Evangelho e a cidadania celeste, nós somos concidadãos dos céus, dizia São Paulo, o apóstolo. Concidadãos dos céus.
A proposta da cidadania celeste não vem nem da direita nem da esquerda, vem do alto. Não, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus, é mais caprichado. Não estou com um discurso religioso, não estou com um discurso assim da religião. Eu estou refletindo que no Evangelho de Nosso Senhor, a proposta de Deus para o homem parte de cima, não parte dos extremos. O equilíbrio vem de Deus, o equilíbrio não vem de uma conduta politicamente humana. Entende? Não vem de nenhum espírito justiceiro, seja de lá, seja de cá. A proposta do Evangelho é reconciliar o mundo com o céu. São Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a proposta divina foi reconciliar o mundo com Ele. Cristo é o reconciliador da natureza humana. E aqui está a proposta de Deus para o homem: reconciliá-lo, trazê-lo para o concílio, uni-lo ao concílio das coisas celestes. A proposta de Deus, a cartilha de Deus para o homem, não é uma cartilha de religião. Nós é que religiosizamos o Evangelho. Que religião Jesus criou? Qual foi a religião que Jesus criou? Nenhuma. Jesus nasce dentro do judaísmo, é de uma escola inovadora, arrojada, não ortodoxa, não conservadorista. Sabe o que Jesus fazia? Batia de frente com os conservadores. Então Jesus não estava dentro do padrão. Jesus não era um rabi, um rabino, não era um rabbi no modelo ortodoxo. Jesus andava na contramão da ortodoxia, do conservadorismo. O que ele fez? Não foi criar uma religião, foi criar um caminho. Um caminho. Eu sou. O que Jesus fez foi, nele, abrir um novo e vivo caminho. Quando o corpo dele foi ferido, quando ele entregou a sua vida por nós, diz o escritor aos Hebreus que um novo e vivo caminho se nos abriu com o rompimento do véu. O seu corpo rompido por nós. Então Jesus trouxe a possibilidade de uma caminhada saudável para o ser humano. Jesus não perpetuou o judaísmo, não criou o islamismo, não criou o cristianismo. Jesus não criou nenhuma coisa, nós é que inventamos essas histórias, gente. Pega historicamente, para não ficar no meu discurso, pega o livro de história e vai ver essa história de cristianismo. Não foi criado por Jesus, foi criado pelos homens, que sempre vão dependendo de um ismo para sobreviver, não sabem andar com suas próprias pernas em Deus. E o que Jesus veio fazer foi criar a possibilidade de nós andarmos com nossas próprias pernas em Deus. Todos os ismos são resultados da interferência de uma agência de controle sobre o caminho. Sabe quando uma estrada se torna privada, que tem lá uma agência que vai controlar o pedágio? Desde que Jesus disse, eu sou o caminho, começaram a fatiar a estrada. E logo os cobradores de pedágio começaram a chegar. Para chegar a ele, tem que passar pelo pedágio. E cada um tira a sua casquinha. Alguns geram culpa para aumentar o pedágio. Culpa.
Sabe quando tu vai a um culto e sai de lá culpado, porque quanto mais culpado, mais manipulável você se torna. Então a religião usa desses parâmetros para cobrar mais caro o caminho. E aí é um jogo de poder e de business, né? Poder e business, que é o jogo da religião. É poder e negócio. De alguma forma você vai ser achacado. Mas o que Jesus fez, gente, foi tirar a gente da mão dos religiosos e nos colocar direto com Ele. Você está conectado no teu espírito com Jesus Cristo, o Filho de Deus. É conexão direta. Com o seu pastor presente ou seu pastor ausente. Você não está preso a mim. Você tem uma relação direta com Jesus. Você não precisa ficar dependendo de chegar na quarta-feira para um culto, ou no domingo num culto, para ter acesso, para se relacionar com Deus. Você tem acesso 24 horas por dia. Você pode estar no mais profundo abismo, ou pode estar na maior das suas alturas. Você pode estar no topo da montanha ou no fundo do vale. A mão de Deus estará lá com você, porque a relação de Deus é contigo e no teu espírito com Ele. É aqui que a nossa angústia precisa terminar. Você tem um Deus contigo, um Deus presente na tua vida, um Deus que abriu na nossa vida um caminho novo, de percepção nova da vida. Hoje de manhã eu estava me lembrando de um recorte que me mandaram, que eu achei muito interessante. Eram 2 monges, era uma foto de 2 monges, e o diálogo deles era assim: mestre, como eu devo tratar o outro? Pergunta. O monge mais novo perguntava ao monge mais velho: mestre, como eu devo tratar o outro? E o monge mais velho lhe diz: o outro não existe. Do que se trata o diálogo? O diálogo trata de um crescimento pessoal tão grande, que na percepção de quem cresce, o outro é ele mesmo. O outro não é seu antagonista, o outro não é seu inimigo, o outro é uma projeção dele mesmo. Lembra do espírito do Evangelho? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o outro, quem é o próximo? O próximo deve ser tratado, amado e respeitado como eu trato a mim mesmo. Na concepção do monge, no mesmo espírito do Evangelho, o outro não existe. Porque eu cresci tanto, que eu não me sinto ameaçado pelo outro. Não há concorrência na minha relação. Isso é crescimento pessoal no espírito do Evangelho. É aqui que eu preciso chegar. É começar a ver a vida com as lentes de Jesus. Ok? Está com sua Bíblia aberta? Ok, então vamos ler o texto. Está muito chatinho meu discurso, gente? Querem ir embora já? Fica mais um bocadinho, toma mais um café. Cafezinho. A partir do versículo 6, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, versículo 6. Mais uma vez, antes de ler o texto, eu quero só explicar uma coisa. Quando a gente tem acesso ao conteúdo do Evangelho explicado por São Paulo, o apóstolo, nós precisamos entender uma coisa: a mente mais lúcida do Novo Testamento é a mente de Paulo. Eu não estou contrapondo com a mente de Jesus, mas a mente dos homens que se tornaram seguidores de Jesus, o homem mais lúcido, de mente mais saudável, que você vai encontrar nas linhas do Novo Testamento, chama-se Paulo, o apóstolo. Então, não subestime a fala desse homem, porque a fala dele é completamente revolucionária,
muda estruturas completamente sólidas, porque ele vai ao ponto focal de uma maneira tão impressionante, é de precisão cirúrgica a fala de Paulo. Olha o que Paulo diz nesse texto. É possível que se eu sou doido, entrando em contato com uma escritura como essa, eu fique curado da minha doidiça. Entretanto, falamos de sabedoria entre maduros. Tem maduros aqui essa noite? Maduros? Para a gente poder falar de sabedoria entre os maduros. Bem, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Lembra que eu falei com você que nós estamos vivendo o maior caos existencial de todos os tempos? Que as pessoas não estão conseguindo enxergar palmo diante delas. A escuridão é tão grande que as pessoas nem conseguem se enxergar. Elas não conseguem distinguir a sua identidade pessoal. Estão confusas com relação à sua própria identidade. Não se percebem. Se veem sobre ditaduras da biologia, ditaduras da ordem natural, porque não conseguem se enxergar como seres que têm identidade, seja sexual, seja pessoal. O nível de bipolaridade, tripolaridade, polipolaridade aumentou exageradamente. Não é que não eram diagnosticadas, é que as pessoas estão se perdendo delas mesmas. E aí elas estão confusas com relação a si mesmas, vivendo dentro de modelos que é impossível que um homem possa viver de maneira saudável dentro do modelo que as pessoas estão escolhendo. Estão confusas com relação à sua fé. Cristãos que vivem debaixo de um discurso extremamente pagão, descontextualizado com a mais pura e legítima fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. São cristãos nominais, mas com discursos e comportamentos acentuadamente pagãos. Falo grego? Verso 7. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Verso 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne tudo e todos,
e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. O que aconteceu com o advento da nova natureza? Quando eu me tornei um só espírito com Cristo, São Paulo diz que na semelhança de um homem que produz conjunção carnal entre ele e uma prostituta, ele torna-se um só corpo com ela, por causa da conjunção carnal. Parece lógico isso para nós. Mas São Paulo diz, no mesmo texto, que aquele que se une ao Senhor se tornará um só espírito com ele. Não, eu esperava ouvir um glória a Deus de alguém aí. Quando você se uniu ao Senhor, você não se tornou um crente, você se tornou um só espírito com Deus. Quando você se uniu a Deus, você não se tornou membro de carteirinha de uma ordem denominacional, você se tornou um só espírito com Ele, glória a Deus. Com essa união, que foi uma espécie de mistura, Deus puxou você para dentro dele, fecundou você no seu espírito, gerando essa nova criatura que você se tornou. Isso foi um mistério oculto de todos os tempos e em todas as gerações, porque Deus se relacionava com o homem por meio de preceitos. Era um Deus do lado de fora, querendo ser entendido por um homem que estava longe dele. Mas quando nós fomos unidos com Cristo, o próprio preceito entrou dentro de nós. Portanto, nós não servimos a Deus por causa de uma lei que está do lado de fora, mas por causa da própria Torá viva, o verbo vivo que entrou dentro de cada um de nós. Sua palavra está em nós. Para você ter uma ideia, nos primeiros 300 anos da igreja, não tinha uma literatura a ser lida. Sabe como é que os homens andavam com Cristo? Pelo Espírito. A palavra estava impressa no coração deles. Eu vou te dizer uma coisa, pode ser, acho que nunca vai acontecer, mas pode ser que um dia queimem todas as Bíblias desse planeta. Não vai acontecer, imagino eu, que não tem nem como isso acontecer, mas digamos que aconteça. Ainda assim você não se perderá da fé. Sabe por quê? A palavra entrou dentro de você, de formas que para onde você vai, você carrega a palavra viva. Você é a palavra viva. Você é uma escritura viva. Carta viva sois vós. Evangelho encarnado é a nossa vida. Você entende isso? Esse mistério fez de nós pessoas diferentes, sem preciosismo, gente, sem preciosismo. Eu dizia para eles agora, é sem preciosismo, mas alguma coisa aconteceu conosco, foi que Deus deu a nós uma faculdade, a capacidade no espírito de cada um de nós, de discernir tudo e todos. Essa não é uma capacidade que brota da nossa expertise. Isso é resultado de um relacionamento com o Espírito de Deus, que discerne intenções do coração com teu espírito, de formas que nós não somos os bobinhos da história, nós estamos vendo tudo. A gente fica calado porque a gente tem mais compaixão, por causa de quem entrou em nós, gerou mais compaixão em nós. A gente não é bobinho, a gente está ligado, a gente se faz a gente se empresta, a gente se doa, mas que a gente está vendo tudo, está. Que a gente está sendo enganado, não está não. Que a gente já flagrou a história, a gente só tem uma longevidade na nossa paciência, chama longanimidade.
A gente fica esperando o tempo do outro, mas que a gente já viu tudo já. Que a gente já entendeu tudo já. Que a gente é bobinho, não é não. É que a gente é cheio de compaixão. A gente perdoa, a gente releva, a gente investe. Porque afinal de contas, quem está em nós é maior do que o que está no mundo. Que não embobece a gente, que não imbeciliza a gente, mas faz da gente gente grande. Por isso a sabedoria do Espírito é ministrada aos maduros. Os imaturos não conseguem entender, acham que a gente ficou bobo. A gente não ficou bobo, a gente está no controle de todas as coisas. A gente não só discerne tudo fala do mundo das coisas. Há coisas que você já viu antes de acontecer, mas a gente também discerne todos. A gente discerne o mundo das intenções humanas e também o espírito das negociações, por causa da presença do Espírito em nós. E aí, o Espírito nos leva a enxergar a vida de uma outra maneira. Por isso, gente, não dá para encarar um pleito como esse e a gente ficar desarvorado como todo pagão. Destemperado, compulsivo. Seja compulsivo pelo Evangelho. Pega um texto bíblico e vai botando na rede social. Não estou dizendo que isso vai solucionar nada, mas é melhor. É melhor. Ou então não seja compulsivo, não poste nada, reflita. Pregue o Evangelho com sua vida. Outro dia um doidinho estava fazendo uma censura, uma fala minha, doidinho porque é doidinho mesmo, sim. Só pode ser. Que eu dizia o seguinte, que na questão do Evangelho, eu dizia, repetindo a frase de Agostinho, eu dizia, pregue o Evangelho, se for necessário, use as palavras. Porque eu vou te falar uma coisa, gente, honestamente, para pregar o Evangelho, nós temos que ser um discurso vivo. Quer convencer alguém? Use sua vida. Use sua reação. Use seu modelo. Porque o discurso dos evangélicos já deu para a gente entender que não é o discurso da fé evangélica, não é? Pela enésima vez, vou sublinhar de novo, você não precisa entender mais nada, mas se entender isso aqui já está bom. A fé dos evangélicos necessariamente não é a fé evangélica. Entende? Porque a fé dos evangélicos ganhou contornos pagãos. E hoje, quando você ouve um programa aqui, assiste outro acolá, você não sabe se é paganismo ou se é a manifestação da essência de Cristo naquele discurso. Entende? Está contaminado, nós ganhamos um desvio. Quando nós nos apartamos da palavra, né? Frank Viola que diz que os gregos fizeram do Evangelho uma cultura, uma filosofia, o cristianismo. Os romanos fizeram do Evangelho um domínio colonizador. Os americanos o transformaram no business, e me desculpe aqui nossos irmãos americanos aí. Excuse me, please. E nós estamos perdidos no meio dessa loucura toda. A gente não sabe se o Evangelho é iluminação, se é business, se é cultura, se é filosofia. A gente anda perdido, tateando no meio do escuro. Eu vim aqui dizer para você que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, é o elemento transformador na função basilar de toda a sociedade. Quando o Evangelho entra na base de uma sociedade, ele muda, porque ele não entra como uma filosofia, ele entra como um modelo transformador da natureza humana. É quando a natureza humana é transformada. O Evangelho não é conformador, ele é transformador. Ele não lesiona as pessoas,
Ele traz saúde, equilíbrio, sensatez. Olha para as economias mundiais e você começa a perceber quando o Evangelho entra dentro de uma determinada cultura, até os fatores da economia são alterados. Isso historicamente é o que acontece. Você pode pegar um economista ateu, mas ele vai te dizer que quando há a presença do Evangelho dentro de uma sociedade, os fatores da economia são extremamente beneficiados. Sabe por quê? Entra pureza na negociação, entra confiança interpessoal, entra mudança na base da sociedade. A sociedade é transformada no comércio, na indústria, nas relações, na família, no indivíduo. O Evangelho entra no indivíduo, e quando o indivíduo muda, a sociedade muda. Entende? Vocês estão tão animados? Já querem ir? Não, eu estou sempre medindo aqui a temperatura, né? De repente você quer ir, eu estou te prendendo aqui, né? De repente tua mulher te convidou hoje, vamos lá, e você veio obrigado. Eu às vezes profetizo, gente, é assim mesmo, viu? Desculpe aí. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Tem aqueles maridos que não vêm, mas eles ficam em casa assistindo, depois faz de conta que não ouviu nada. Eles foram flagrados agora, pode ser que eles vão desligar o rádio agora. Filipenses 1, 27. Tudo bem aí? Posso ler? Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Jesus, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo de vocês, que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, ou pela fé no Evangelho, sem de forma alguma deixar intimidar-se por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio, diga privilégio, de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Esse evangelho contemporâneo, parece que esse texto está fora de moda, né? Porque só gera lucro esse negócio de evangelho, né? É só vantagem, só gera lucro. Mas Paulo está dizendo que nós temos um privilégio, que é o privilégio de sofrer por Cristo. Vai chegar o momento, gente, em que a gente vai ter que fazer uma opção. E essa opção muitas vezes vai estar em conviver com a dor, em conviver com uma angústia por causa do Evangelho. Que isso seja então para a glória de Deus e não para um espírito masoquista que tomou conta do nosso discurso pessoal. Verso 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de sofrer por Cristo. Verso 30. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda estou enfrentando. Ponto. Todos nós precisamos entender uma coisa com clareza. A nossa cidadania, ela não tem a ver com uma cartilha construída pelas mentes pensantes de uma economia em ascensão. Que a nossa cidadania não está dentro de um perímetro geográfico. Hoje de manhã eu citava uma frase de um poeta. Ele foi uma grande inspiração para Fidel
e a Revolução de 58. Foi 58, vocês que nasceram antes disso? Acho que foi 58. Foi no ano que você nasceu, né, pastor Eliel? Não? Você nasceu em 59. Minha memória não é muito boa, desculpe. Eu não havia nascido ainda. Não, filha, sempre tem que ter alguém mais baixo do que a gente para a gente olhar de cima, não é não? Meu Pai do céu. Martim foi um grande inspirador. E ainda hoje, andando por Cuba, você vai encontrar várias frases de Martim nas praças, que foi um grande inspirador, né, da grande revolução cubana. Martim dizia assim: La pátria, el mundo. É uma frase com um cunho socialista, não é? E eu quero usar a frase dentro ou fora do contexto socialista. Eu quero pegar a frase a partir da concepção de que a nossa pátria, ela não está dentro de uma geografia terrestre. Nossa pátria poderá ser em qualquer modelo político e em nenhum modelo político, porque a nossa pátria é Sião. Ou seja, o conjunto de justiça social parte de Deus para a terra, e não dos terrenos para os terráqueos. O nosso modelo de economia de justiça não parte de um construto de economia bolado por um idealista. Deus tem um modelo, por isso que quando Jesus ora dizendo, venha o teu reino, é que há um pensamento celeste sobre justiça social, sobre economia de equivalências, há um discurso celeste para o homem terrestre. Há uma lógica divina onde nós funcionamos bem, onde o outro deve ser encarado como se estivéssemos encarando a nós mesmos, onde o outro não é a nossa ameaça e deve ser eliminado, onde o outro, no projeto de Deus, pode e deve ser recuperado. Portanto, pelo discurso da cidadania celeste, não querendo entrar em conflito com o discurso de quem quer que seja, eu não tenho compromisso com o discurso de ninguém, embora respeite alguns discursos que são esplendidamente bem bolados, o meu discurso, ele é uma fala isolada que pode estar unida a muitas outras falas, mas eu não respondo por um grupo, eu não respondo por uma ordem denominacional, e o meu discurso, ou no meu discurso, eu espero estar alinhado, não só com textos bíblicos, mas com o espírito do Evangelho. No meu discurso, eu quero equivaler o espírito do Evangelho com nossas atitudes, públicas e privadas, que passe pelas nossas postagens nas redes sociais, o equilíbrio que nós temos em Deus, que Ele escoe para dentro do nosso Facebook, que o equilíbrio na ordem social, ele seja transferido e seja uma extensão do nosso ser na comunicação do WhatsApp, que a nossa fala seja publicada como uma fala lúcida, não como mais um destemperado pagão que não entende nada de Deus, nada de justiça, nada de misericórdia, nada de compaixão, nada de amor, nada de fé, nada de esperança, que nós estejamos fora desse conluio da maldade, disfarçado de religiosidade, que nós estejamos centralizados em Cristo. E se essa noite você ainda não entregou a sua vida a Jesus, para dizer a Ele de peito aberto, Jesus entra na minha vida, Jesus transforma a minha vida. Se tudo que disseram para você durante toda a sua vida, que Jesus é o cara da religião,
eu vim desconstruir isso e dizer para você de que Jesus é o Senhor da vida. Ele entra na nossa existência e transforma a mera existência em vida, e nos dá vida em abundância, de formas que você não só existe agora, mas você passa a ter vida, e não precisa de momentos de devaneio como esse, de devaneios de desequilíbrio, para se manifestar ao mundo, porque há uma sensatez vinda de Deus para toda criatura humana que tem rendido seu coração a Jesus. Então, não para que seu casamento melhore, não para que você troque de carro, não para que você tenha a chave da casa própria, mas para a entrega da sua vida, pelo ganho de sentido na vida, porque o Evangelho e Jesus traz sentido para a nossa vida. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se Ele fez um chamado para dentro de você, dizendo, eu quero me expressar através da sua vida, eu quero orar por você. E eu sinto que essa noite há uma pessoa, ou há mais de uma pessoa, que já não aguenta mais viver no modelo que vive, e que a coisa da religião não funciona, e você sabe que não funciona e não vai funcionar. Mas essa noite me diz, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero perder a minha vida para ganhar a dele. Eu quero orar por você. Tem alguém? Queria que você saísse de onde você está e viesse até aqui. Eu não vou ficar frustrado com coisa nenhuma. Eu não vou, nem estou, nem vou ficar frustrado. Mas eu sinto, sabe aquelas coisas que estão lá no teu espírito, dizendo, essa noite é a noite que alguém precisa declarar-se publicamente, para a vida ou para a morte, seguir a Jesus. Eu vou cooperar contigo. Nós vamos cantar uma canção agora. A letra dela está exposta ali. Vamos fazer assim, diminui um pouco a luz do auditório, para a gente poder ter uma visão mais clara. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos essa canção, eu vou ficar bem aqui. E se essa noite é uma noite de confissão, é uma noite de entrega para você, foi para mim um dia. Eu precisei entregar a minha vida a Jesus, porque eu não estava dando mais conta dela. Tinha sentido. O sentido tinha ido embora. E foi naquele dia que a minha vida foi ressignificada. Eu sei que eu estou pedindo você para se expor publicamente, mas isso também gera o sentido. É a quebradura de um momento para o outro. É uma espécie de catarse, de transformação. Hoje, eu estava vendo na parede lá de casa, eu estava saindo, estava vendo uma borboleta que estava rompendo o casulo. Foi interessante. Eu já vi isso outras vezes, mas hoje, antes de vir para cá, uma borboleta estava rompendo o casulo, fazendo toda a força para romper com o seu novo momento, onde ela deixa de ser borboleta, onde ela deixa de ser lagarta, para se tornar uma borboleta. É o momento limiar, onde todos os seus esforços estão para a irrigação de suas asas, e ninguém pode ajudar para não frustrar o voo daquela borboleta. É um momento como esse que ninguém pode ajudar você, e você precisa romper sozinho esse momento. Então nós vamos cantar essa canção. Enquanto cantamos, você pode fazer isso, sair do seu lugar e vir estar comigo. Eu vou orar junto com você. Esse é seu novo momento. Jesus,
glória desse mistério, em Cristo em nós, a esperança da glória. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério, é Cristo em nós, esperança da glória. A quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério, é Cristo em nós, esperança da glória. Essa noite, se você decide se tornar um discípulo de Jesus, não um potentoso religioso, mas um discípulo de Jesus, deseja segui-lo, viver a vida dele, deixar que ele viva a sua vida, esse é o momento. Eu quero orar por você. Vamos todos ficar de pé. Tem alguém que essa noite diz: Bispo Renato, eu estou aqui. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, de todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério, é Cristo em nós, esperança da glória. A quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério, é Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo em nós, esperança da Querido Deus, mesmo que esta noite não tenha ninguém dado publicidade no meio deste culto ao vivo, aqui presente, de forma presencial, se o Senhor achar graça, mercê, por meio das redes sociais, pela TV, por quem está me assistindo agora, que lá no lugar onde está, quem sabe a palavra dessa noite tenha sido exatamente, diretamente para esse rapaz que está tentando nesse momento acabar com sua vida, porque não encontra mais sentido na existência. Que essa noite, essa manhã, essa tarde, abre o seu coração e diz: Jesus, nasce em mim, faz de mim uma nova criação, porque na criação que eu me tornei, não cabe mais a vida, portanto entra na minha morte e gera vida em mim. Quem sabe essa dona de casa, esse rapaz,
esse jovem estudante, essa menina cheia de desgosto, esse empresário que chegou ao fim, que não sabe o que faz para sair do caos da sua empresa, que tem tentado acabar com tudo, inclusive com sua vida, que essa noite encontre a tua mercê no Evangelho, na crueza do Evangelho revelado, que nesse momento o Evangelho ganhe sentido na vida desta pessoa, gerando paz, gerando sossego, gerando amor, paciência, gerando vida onde a morte tem triunfado. E nessa esperança oramos nós essa noite aqui. Já que essa pessoa não foi alcançada dentro desta geografia, que em alguma geografia, que em algum lugar desse planeta, essa pessoa possa estar sendo alcançada pela luz do Evangelho, transformando o seu caos em plena luz. Jesus! Oh! Quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério, é Cristo em nós, a esperança da glória. A quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério, é Cristo em nós, a esperança da glória. 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 Jesus, Jesus, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.